Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Gênesis, no capítulo 38, 39 e 40. No áudio passado, em Gênesis 35, vemos a jornada de Jacó para Betel, onde ele reafirma sua aliança com Deus, enquanto enfrenta perdas significativas, como a morte de Débora, serva de Rebeca, e de sua esposa Raquel, durante o parto de Benjamim, além de Isaque, o seu pai. Em Gênesis 36, registra a genealogia de Esaú, destacando seus descendentes como fundadores das tribos edomitas, que vão dar muito problema para Israel no futuro, e que habitavam os montes de Seir. Já em Gênesis 37, inicia a história de José, filho favorito de Jacó, que recebe uma túnica especial, provocando a inveja de seus irmãos. Após sonhar que seria exaltado sobre eles, José é vendido como escravo pelos irmãos e levado ao Egito, enquanto Jacó é enganado e acredita que seu filho foi morto por um animal selvagem. Em Gênesis 38, acompanhamos a história de Judá, que se afasta de sua família e casa-se com uma mulher cananeia, tendo então 3 filhos, Onã e Selá. Tamar, esposa de fica viúva e, segundo o costume do levirato quer dizer cunhado, deveria ter filhos com o seu cunhado Onã, para garantir a continuidade da linhagem de No entanto, Onã, relutante, evita cumprir seu dever, o que resulta na sua morte provocada por Deus. O texto bíblico aponta que foi por causa de egoísmo, ele não queria dar descendência ao seu irmão. E a palavra Onã é interessante porque uma palavra derivada de Onã é onanismo, que nos dicionários tem a tradução ou tem o significado de masturbação. Então, erradamente, esse texto é visto por muitos como um onanismo ou masturbação, mas não é o caso. Onã simplesmente não completava a relação sexual. Após a morte de Onã, Judá promete que Tamar se casará com Selá quando ele crescer, mas não cumpre a promessa. E Tamar, percebendo a injustiça, se disfarça de prostituta e tem relações com Judá, resultando na concepção dos gêmeos Pérez e Zerá. Aqui uma importante informação de que para as mulheres que não tinham marido, a opção delas era justamente a prostituição ou, se não, a mendicância. E nesse caso, a preocupação de Tamar era justamente essa. Apesar dela ir para a casa de seu pai, o seu pai morreria certamente e ela poderia ficar à míngua. Então ela acaba usando esse ardil para ter então filhos. Mas quando Judá descobre, inicialmente ele condena Tamar, mas reconhece que ela agiu com mais justiça do que ele ao buscar os seus direitos. Então vemos aqui que Judá, ele erra, mas no entanto ele reconhece o seu erro. Esse texto destaca então a importância da justiça, mesmo em contextos culturais complexos, difíceis. Para nós, os costumes são muito diferentes e isso causa grande estranheza para a gente. E esse texto também demonstra a graça de Deus ao incluir Pérez na linhagem de Jesus. Tanto Judá e Tamar e o seu filho Pérez estão na genealogia de Jesus. Essa prática do levirato era comum em diversas culturas antigas e também o uso de selos como uma forma de identificação. Judá, ele utilizou então seu selo, ele deu seu selo para Tamar, e isso se confirma por vários achados arqueológicos no Oriente Médio e também na Palestina, de vários personagens, várias pessoas que utilizavam também os selos. E os selos eram muitas vezes colocados em anéis, para que a pessoa pudesse fazer como se fosse uma assinatura.
Em Gênesis, no capítulo 39, José, vendido como escravo, é levado ao Egito e prospera na casa de Potifar, um oficial do faraó que certamente viu algumas qualidades importantes na vida de José. Deus abençoa José em tudo o que ele faz e ele é colocado como administrador da casa de Potifar. No entanto, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo repetidamente. José, fiel a Deus e ao seu senhor terreno, ele então recusa as investidas. Ela, porém, furiosa, a mulher tenta acusar José falsamente de abuso sexual. E Potifar, então, lança na prisão. É importante, talvez, entender que, no caso, um caso tão sério como esse, levaria à morte de quem cometeu um abuso sexual. Mas Potifar não mata José, apenas o lança na prisão, possivelmente porque ele já desconfiava da sua esposa. Mesmo encarcerado, José continua a prosperar, pois Deus está com ele. E essa história maravilhosa de José ressalta a fidelidade e a integridade de José, que permanece confiante nos planos de Deus mesmo diante das adversidades. Também nós podemos perceber que existem registros históricos que mostram que era comum estrangeiros ocuparem posições administrativas no Egito. E também as práticas como encarceramento para crimes contra oficiais também estão documentadas. Agora, o que chama atenção na história de José? José, onde vai, ele utiliza o dom dele. Quando jovem, ele já mostrava esse dom quando ficava supervisionando as atividades dos irmãos. Depois, na casa de Potifar, ele administra a casa do seu senhor. E na prisão também ele começa a administrar a prisão. Quer dizer, todo esse percurso da vida de José está preparando para algo muito maior que certamente ele ainda nem imaginava. Por fim, em Gênesis 40, José, agora na prisão, encontra o copeiro e o padeiro do faraó que tiveram sonhos intrigantes. O copeiro sonha com uma videira que produz uvas, enquanto o padeiro sonha com cestos de pães que são devorados por aves. José, com sabedoria dada por Deus, interpreta os sonhos. O copeiro seria então restaurado à sua posição, mas o padeiro seria executado. Os acontecimentos se cumprem exatamente como José interpretou, mas o copeiro, mesmo prometendo ajudar José, esquece-se dele. Essa narrativa mostra a dependência de José em Deus para interpretar sonhos, sua paciência diante do esquecimento e o início da preparação divina para algo maior em sua vida. Os egípcios valorizavam profundamente os sonhos, e não somente os egípcios. Nós podemos perceber que todas as cortes do mundo antigo tinham alguns adivinhos e algumas pessoas que interpretavam sonhos. Textos antigos, como por exemplo o livro dos sonhos dos egípcios, confirmam a relevância dessa prática. Até por curiosidade, no livro dos sonhos egípcio, quando uma pessoa sonhava que estava perdendo os dentes, era sinal de que ia perder alguém da família. E olha que essa interpretação de sonho, ou essa ideia, até hoje, povoa a cabeça de muitas pessoas. Além disso, funções como as de copeiro e padeiro tinham grande importância na corte faraônica, devido à responsabilidade de proteger o faraó contra possíveis envenenamentos. Copeiros, padeiros, são também importantes em outras atividades. As atividades eram meio misturadas, era comum que às vezes um copeiro fosse responsável pelo tesouro real. E mais para frente na Bíblia também nós vemos alguns personagens que se destacam, também servindo a alguns reis, como Daniel, servindo na corte da Babilônia, e até mesmo o Neemias, que era copeiro também. Ele tinha essa importante função e foi fundamental para que ele ajudasse também o povo de Judá quando foi necessário. Que Deus te abençoe
e que a gente possa aprender bastante com essas leituras, né? O que chama atenção para mim, nesse texto em Gênesis 38, que na complexidade de toda essa situação de Judá e Tamar, a graça de Deus ainda alcançou a vida deles, sendo incluídos na genealogia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos.